Você lembra do hacker de Araraquara? Aquele cara que invadiu o sistema do CNJ, fez uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes, da qual ele mesmo assinava e ainda escrevia faz o L ao final? Lembra desse cara? Pois é, se lascou. Ele andou falando umas coisas do Bolsonaro e o Tribunal de Justiça entendeu que era mentira. Condenou o cara e o cara acabou se lascando sobre o que ele falou em relação ao Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar também é já estão brigando pelo espólio do Lula. Você não entendeu. O Boulos, esquerda raiz, com o João Campos, esquerda centrão. Estão brigando para ver quem vai pegar o lugar do Lula quando o Lula ou bater as botas ou largar a política. Os dois estão se engalfiando aí no meio político e a gente vai falar um pouquinho disso. Quem também apareceu, deu as caras, foi o Tarcísio. E o Tarcísio está dando sinais de lealdade e fidelidade ao Bolsonaro, mesmo muita gente querendo que o Tarcísio entre no lugar do Bolsonaro. Vamos falar sobre isso? Vamos entender tudo isso que está acontecendo na política hoje? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Hoje é dia 11 de novembro de 2024. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Bora começar de matéria? Antes de começar na matéria, só lembrando vocês, quem entender um pouco mais sobre leilões de imóveis, tá aqui na descrição o livro Segredos Milionários dos Leilões. Você vai aprender muita coisa. E logo, logo, a gente começa a mentoria. Quero ver se eu já formo uma turma agora, para sexta-feira. Depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Bora começar? Vem comigo, vem comigo. Lembra do hacker de Araraquara, o senhor Walter Delgatti? Participou da CPMI do 8 de janeiro? Pois é. Lá na CPI do 8 de janeiro, CPMI, o Walter Delgatti disse que ele tinha feito interceptações por ordem do Bolsonaro e que o Bolsonaro tinha determinado que ele fizesse algumas interceptações. Pois é. O Bolsonaro falou que isso nunca aconteceu e entrou com ação contra ele, né, pedindo calúnia, né, condenação dele por calúnia. Pois é, o cara foi condenado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação do Delgatti por calúnia contra Bolsonaro. A primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação do hacker Walter Delgatti Neto por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, ele falou essas coisas do Bolsonaro, inclusive colocou a Carla Zambelli no problema também. Então, o Bolsonaro entrou com a ação contra ele. A juíza da primeira vara falou que era para ele apresentar provas. Se ele tinha alguma prova que realmente foi o Bolsonaro que mandou ele fazer isso tudo. Pois é, ele não tinha prova nenhuma, não apresentou nada, foi condenado por calúnia, sentença penal condenatória, foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirmou e se transitar em julgado, atrapalha inclusive as investigações do Alexandre de Moraes que estão investigando o Bolsonaro por isso aqui também. Então, assim, mostra de certa forma até que muitas das coisas que estão sendo imputadas ao Bolsonaro não passa de falácia, né? Então, o que eu estou percebendo hoje? Quando o julgamento, quando as decisões vêm dos tribunais em primeira instância, a gente está vendo que está sendo imparcial. Quando sobe para o Supremo Tribunal Federal, é pau no lombo do Bolsonaro o tempo inteiro. Vocês estão percebendo isso? Ou é só impressão minha? Hein? Vem comigo. Tá tendo treta, tá tendo briga. E quando eles brigam, eu digo briguem. Vai fundo, tá? Matéria do Paulo Capelli. Treta entre Boulos e João Campos expõe racha para a esquerda no pós-Lula. Pois é. Quando o Lula não estiver mais aí, quando o Lula passar dessa para melhor ou para pior, né? Tem essa hipótese, que é muito mais plausível. Tem gente já brigando pelo espólio do Lula. O Boulos e o João Campos. Só que a história aqui é a seguinte, tá bem parecido com a direita. Tá todo mundo, né, velando o homem vivo, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Tá todo mundo já velando os dois. De um lado, a direita velando o Bolsonaro, do outro, a esquerda velando o Lula. Aqui do lado do Boulos e do João Campos, os dois estão mostrando duas faces da esquerda. O João Campos, não sei se você lembra, quando ele foi eleito, lá em 2020, foi com um discurso
pró-Bolsonaro e anti-Lula, anti-PT, você esqueceu disso. Ele entrou com um discurso anti-Lula, vamos acabar com essa esquerda, isso aí não dá certo. De repente, no meio do caminho, foi pro carnaval, virou a cabeça e virou Lula. Começou a namorar com a Tabata e aí ficou toda esquerdinha. E aí hoje ele é um rapaz de esquerda e tá ali junto com o Lula, foi o único que foi eleito, não era esquerda, agora é esquerda, né? Com a votação expressiva, mas também ele é aquela esquerda pragmática, à la Alckmin. Ou seja, se precisar se juntar com a direita, eu vou me juntar. Se precisar se juntar com a esquerda, eu vou me juntar. Tô com o Lula porque o Lula tá no poder. E ponto. Então ele é aquele cara, esquerda, entre aspas, meio Tabata Amaral mesmo. Esquerda quando é necessário, quando não é, não é, então tá bom. Já o Boulos é esquerda radical. Pô, aquele é o cara que, se depender dele, sai com a camisa pró-Palestina gritando aí o nome de Alá e o nome dos jamais, e é o cara radical. Do cara que, quando você fala em Boulos, você lembra dele queimando pneu. Tanto é que ele tentou pagar de bolinhos, paz e amor lá na eleição de São Paulo e não deu certo. A verdade é que não colou. Todo mundo já sabe as raízes de extrema esquerda radical que o Boulos tem. Pois é, e aí fica uma dicotomia, ou seja, e agora o que a esquerda faz? Eles vão ter que apostar em alguém, porque o Lula, cá entre nós, né, já tá bem de idade, tá bem idoso. Nem sabe se vai ter pique para concorrer em 2026 e tomar uma derrota histórica vergonhosa, como a Kamala e o Kimala aqui, né? Então, o que sobra? Sobra definir qual dos dois caminhos a esquerda vai tomar. O Boulos radical ou o João Campos centrão? Eu acho que nessa história o João Campos está ganhando, tá? Eu acho que não vão apostar, não. Já estão falando muito na direita, na esquerda, virar centrão. E a direita não é diferente, não, tá? Estão falando muito da direita já estar virando centrão, tá? Pois é, o Bolsonaro mira a direita em vice-presidência da Câmara e do Senado ao adotar o pragmatismo. Após o Partido Liberal anunciar o apoio ao candidato Davi Alcolumbre, do União Brasil, para substituir o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está articulando um acordo para emplacar um nome na vice-presidência da casa e, assim, buscar mais espaço em avanço de pautas da direita. A estratégia é semelhante à adotada pela legenda na Câmara dos Deputados quanto ao apoio da candidatura do Hugo Mota, que é do Republicanos. Foi costurado com o propósito de conquistar mais espaço e cargos, inclusive com a possível indicação de um nome do PL para a vice-presidência da casa. Em entrevista recente concedida à rádio Auriverde, que é de Bauru, né, Bolsonaro rebateu as críticas de alguns parlamentares, como o deputado federal Nicolas Ferreira, de que a direita não pode se distanciar das suas origens ao apoiar candidatos de outras legendas. Enfim, o que sobra? Sobra que hoje a crítica é que o Bolsonaro não é mais direita, é centro-direita, é centrão, centro-direita. E que ele já não está mais direita porque ele resolveu aderir ao pragmatismo, ou seja, vamos apoiar o Alcolumbre. E aí tem um comentário do nosso amigo José Roberto aqui. Você achou que eu ia deixar o editorial sem um comentário de vocês, né? Se enganou. Tá aqui. José Roberto colocou o seguinte: confiar no Davi Alcolumbre pode também acreditar na mula sem cabeça, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Ou seja, qual é? Tá achando que o Alcolumbre vai fazer alguma coisa que presta? Essa é a visão dele. E, cara, é o sentimento que a maioria da direita tem, não tenha dúvidas disso, porque o Alcolumbre negociou e prometeu para o Lula e para o PT não promover qualquer impeachment, que é uma pauta que a direita está brigando faz tempo. Então, resumindo, o discurso agora é Salles, Nicolas, dentre outros, estão representando uma direita mais aguerrida, que não vai mudar os seus valores. O Bolsonaro, junto com outras alas como o Tarcísio, estão querendo o discurso mais ao centro. Ou seja, a visão é que o Bolsonaro, que é, sabe, a figura matriz da direita, está vindo como um centro-direita igual ao Tarcísio de Freitas. E a sua opinião? Qual é a sua opinião nesse caso? Você acha que quem está mais certo nessa? Aqui eu quero a sua opinião sincera.
O Nicolas, que diz que a direita não pode sair das suas origens, porque quem é de direita tá perdendo a paciência com esse namoro com o Centrão, com o Ricardo Nunes, com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, com Lira, ou você acha que quem tá certo é o Bolsonaro, que não pode ser radical, né, intergaláctico, é a nova palavra, como o Salles, como o Nicolas, e deixar de ser intergaláctico, assumir o centro-direita, ficar centrão e namorar no centrão. Qual é o lado que você defende? Quero saber a sua posição. Centro-direita ou direita sem centro? Qual que é o seu ponto de vista? Lembrando que direita sem centro é a teoria do Nicolas e do Salles. Centro-direita é do Tarcísio e do Bolsonaro, agora namorando aí o Alcolumbre. O que vocês falam sobre isso? Queria o comentário de vocês. Até porque o Tarcísio está sinalizando o tempo inteiro. Estão querendo criar picuinha entre o Tarcísio e o Bolsonaro. E o Tarcísio está o tempo inteiro. Não. Meu líder é o Bolsonaro. Meu líder é o Bolsonaro. Matéria do antagonista. Tarcísio não para de mandar sinais para o Bolsonaro, tá? Então o tempo todo mandando sinais para o Bolsonaro. Chamado de líder maior por Ricardo Nunes, o governador de São Paulo tenta evitar problema com seu antigo chefe. Ou seja, o Ricardo Nunes falou que o líder maior é o Tarcísio, o Kassab falou que o líder maior é o Tarcísio, ou seja, a turma do Centrão tá todo mundo enchendo a bola do Tarcísio, tipo assim, Tarcísio, larga o Bolsonaro, você não precisa mais dele, você já tá bem, você já tá centro aqui, você vai ser candidato e vai ganhar, você vai ser presidente. Hoje o Lula até falou que ele tem mais medo de enfrentar o Tarcísio do que o Bolsonaro. O Lula falou isso. Então o Tarcísio, tá todo mundo tentando encher a bola dele pro Tarcísio chutar o balde e falar, tô fora do Bolsonaro. Só que o Tarcísio não tá comprando essa briga, não. O Tarcísio tá sendo sempre, olha, tô com o Bolsonaro, se o Bolsonaro ficar elegível, é ele o candidato, eu apoio. Se o Bolsonaro ficar inelegível, eu só vou se ele quiser que eu vou. Ou seja, meu caminho daqui pra frente é com o Bolsonaro. Tá, o discurso é esse. Mas na hora H, a hora que o Bolsonaro pendeu pro Pablo Marçal, o Tarcísio falou, sai pra lá, Bolsonaro. Vocês esqueceram disso. Então, a gente tem que entender a política como ela é de verdade, né? Então o Tarcísio tá com esse discurso agora, mas em 2026 é que a gente vai ver o pega pra capar. Enquanto isso, olha só o Alexandre Garcia fazendo propaganda pro Bukele. Olha isso. Por décadas, ficamos passivos ante ao crescimento do crime que pode nos dominar. Chamei o Bukele. É o que fez a matéria aqui do Alexandre Garcia. Ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes, em 4 de outubro de 2016, quando era ministro da Justiça do Temer, estava palestrando num evento do Centro Acadêmico de Direito da FGV, em São Paulo. Respondeu uma pergunta agressiva de um militante em relação à pergunta de um simpatizante de um governo corrupto que foi colocado para fora pela corrupção e pela falta de vergonha na cara. Se, ao invés de roubar milhões, tivessem investido na segurança pública, se, ao invés de desviar dinheiro para o porto em Cuba, tivessem investido em presídios, estaríamos melhor, pois há poucos dias o líder do partido que estava naquele governo, agora presidente da República, resolveu propor uma solução para os presídios e segurança pública. Ou seja, está resolvendo o problema? Não. O discurso de quem não fez nada é que agora vai resolver? Ah, me poupe, né? Não convenceu ninguém. E aí, para resolver, tem que ter um Bukele da vida para resolver o problema da criminalidade no Brasil. Tem um cara querendo pintar de Bukele aqui no Brasil. É. E já tem até o apoio do Tarcísio se o Bolsonaro não pudesse se candidatar. Que é o Ronaldo Caiado. Ah, e só para lembrar, quem quiser fazer o download do livro, Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele no Brasil, está disponível aí na descrição, tá bom? O Caiado critica Lula após a execução do delator do primeiro comando e diz que precisa de ação. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, aproveitou o episódio da execução do empresário Antônio Vinícius Lopes, cometido a mando de líderes de facção do primeiro comando na sexta-feira, dentro do aeroporto de Guarulhos de São Paulo, para alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em publicação nas redes sociais, o governador disse que é uma oportunidade para o presidente dar uma resposta dura às facções e solucionar
o crime. Para isso, no entanto, na visão dele, não precisa de PEC e nem amarrar as polícias estaduais. Precisa de ação. Ou seja, diz que se tem uma coisa que o Lula não tem interesse é de propor ação contra o crime organizado. Tá bom? E aí, tá juntando todo mundo para crítica. O ACM Neto falou que o governo do PT é, no mínimo, resumível com uma palavra: ultrapassado. E isso aí, quem sou eu para questionar alguém que conhece tanto da política, né? Também acho que é totalmente ultrapassado, vencido. Prazo de validade já passou, né? O vice-presidente do União Brasil, Antônio Carlos Magalhães Neto, define o governo Lula como uma palavra: ultrapassado. Para ele, o petista faz uma gestão analógica, presa a programas antigos e deixa órfão os eleitores que escolheram por falta de opção. Neto também avalia que o petista deveria olhar menos para a esquerda e mais para o país. Entretanto, joga fora a oportunidade de fazer uma construção nacional para tirar o Brasil da polarização. A CM Neto também critica a demora do presidente da República para fazer o ajuste fiscal e melhorar as contas públicas. O ex-prefeito entende que os cortes de gastos deveriam ter ocorrido já no primeiro ano do governo. Entretanto, ressalta que o pacote fiscal apresentar boas medidas de seu partido votará favoravelmente. Ou seja, ele resumiu tudo aqui, né? Com os gastos da forma que estão, com as medidas que a política do governo Lula está utilizando, nós estamos todos, com perdão da palavra, fudidos, né? Então a palavra é essa. Trump pede para Putin e Zelensky interromperem a guerra. Olha só como é que já está chegando o jogo, rapaz. O Trump chegou chegando, né? Essa é a realidade dos fatos. O Trump já chegou falando que chegou para fazer. Vai parar a guerra, vai resolver o problema, vai resolver o problema da imigração, vai diminuir a criminalidade. E a primeira coisa que o cara fez foi ligar para os dois. O âncora da Band News e correspondente da Band em Nova York, Eduardo Barão, informou durante a manhã de segunda-feira que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou a se movimentar no cenário político internacional. Olha só a diferença da direita com a esquerda. O cara nem tomou posse, só vai tomar no dia 20 de janeiro e já está fazendo papel de presidente. Olha. De acordo com o jornalista, Trump teria realizado uma ligação para os presidentes da Ucrânia e da Rússia e falou com Vladimir Zelensky e Vladimir Putin sobre o conflito entre os países no leste europeu. Então, já entrou em campo já. Barão afirmou que o norte-americano pediu um cessar-fogo nos ataques entre os países até que houvesse a transição de poder entre as administrações Joe Biden e Trump, e que volta a comandar a Casa Branca em janeiro do próximo ano. Ele, Trump, né? A janela batendo aqui atrás. Ele, Trump, disse durante a campanha que conseguiria acabar com as guerras no mundo e de uma forma rápida e tranquila. Vamos ver se na prática essa promessa vai ser realizada. Há um temor de que Trump libere a Rússia a invadir a Ucrânia, não dando mais armas como Biden fazia, pontuou. E Barão ainda contou que o empresário bilionário Elon Musk esteve presente no momento da ligação entre os presidentes e chegou a conversar com Zelensky. Essa função do Elon Musk é uma coisa que ainda está muito em dúvida aqui. Qual seria o papel do Elon Musk? O cara é atarefado, dono da SpaceX, da Tesla e do X. Tem aqueles que morrem de medo dele, tem informações privilegiadas e informações sérias que podem torná-lo mais poderoso que já é hoje. Finalizou. O cara já é poderoso demais, né? E será que ele tem informações privilegiadas? Será que quem usa aí as plataformas, né? A internet dele já tem muita informação vazada? Não sei, né? Eu não colocaria a mão no fogo de que ele não tem. Por fim, mas não menos importante, a Polícia Federal prendeu o condenado pelos atos do 8 de janeiro que estava foragido na Argentina. Pois é, a Polícia Federal apreendeu Moacir José dos Santos, condenado por envolvimento nos atos do 8 de janeiro em Brasília. Santos, que estava foragido na Argentina desde abril deste ano, foi localizado em Cascavel e preso no último sábado, pessoal. Em outubro de 2023, Moacir foi condenado a 17 anos de prisão por crimes por associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele foi detido em flagrante
pela Polícia Militar do Distrito Federal durante as depredações no Palácio do Planalto. Contudo, fugiu antes da data do julgamento e se mudou para a Argentina. A prisão de Moacir decorreu de uma operação coordenada pelo Grupo de Captura da Polícia Federal de Cascavel. Ao ser informado sobre o retorno do foragido ao Brasil, a PF organizou uma operação cautelosa que resultou na sua detenção. Cara, ontem mesmo a gente falou de um cara que estava fugitivo aqui no Uruguai e que resolveu voltar para o Brasil para comprar uma geladeira e também foi pego. Agora o Moacir estava na Argentina, volta para o Brasil e já está condenado a 17 anos, já vai ser pego para cumprir a prisão. O que vocês têm a falar sobre isso, hein? Queria o comentário de vocês. Na minha visão, esses caras são muito doidos, né? Então, de voltar, de se arriscar desse jeito. Mas cada um no seu cada um, né? Se eu fosse advogado deles, de forma alguma eu orientava eles a sequer passar perto da fronteira, né? Mas cada cabeça uma sentença, né? Cada caso um caso. Coloca no comentário de vocês o que vocês acham sobre isso aí. Bom, pessoal, obrigado para quem ficou até o final. O livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você aí. Se você pretende ter uma residência legal em um lugar, um plano B em relação ao Brasil, usando a teoria das bandeiras, o Uruguai é um ótimo lugar para você. Cara, hoje eu descobri uma coisa aqui. Estava conversando com um vereador aqui do Uruguai, né, de Montevidéu. Sabe o que o cara me contou? Pasmem. Não recebe salário. Meu irmão. Vereador aqui não recebe salário. Segundo ele, falou, não, eu tenho isenção, eu não pago o imposto, o IPTU da minha casa, e também se eu precisar fazer uma viagem para fora, se eu precisar comprovar a gasolina, eles me dão. Só isso. Mas eu não tenho salário não, eu tenho que fazer por amor à minha pátria, por amor à minha cidade. É quase igual ao Brasil. Quase igual, não é? Pois é, o Uruguai é assim. Então, tem muita informação que eu tô pegando aqui para poder trazer para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta daqui a pouco com mais. Daqui a pouco não, amanhã de manhã, com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado e até amanhã.